O tema é Jovens Fortes e Igreja Forte. Vamos repetir? Jovens Fortes e Igreja Forte. Amém. Se encontra a leitura do tema em Neemias 4, 16 a 17. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificavam um muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. Pai, nós te louvamos, Pai, te bendizemos. Senhor querido, certo que nesta noite, Pai, o Senhor já começou a falar em cada coração nosso, desde que chegamos aqui. E te suplicamos, Pai, que o Senhor venha completar essa palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor venha completar a tua bênção, a tua graça, a tua unção sobre cada coração nosso, Pai. E que possa, Senhor querido, ter a liberdade nesta noite, Senhor, de tirar tudo aquilo que não presta, Pai, para colocar mais o Senhor em nós. Pai, muito obrigado. Nós queremos, desde já, te agradecer, Pai. E queremos, em nome do Senhor Jesus, dizer que nós não aceitamos nenhum espírito contrário ao teu Santo Espírito, nenhum atrapalho, Pai, mas somente a sabedoria que vem do Senhor, para que possamos compreender, para que possamos nos alimentarmos, Pai, e sermos fortalecidos na graça e na força do teu poder. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amados, existem na vida cristã vários tipos de atitudes. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente lute para corrigir, sempre há algo para se corrigir na vida cristã. Então não se assusta com o que eu vou falar nesta noite, mas alguma coisa vai servir para nós, porque eu creio, amados, quando Deus me deu essa palavra, irmãos, eu imediatamente comecei a escrever. Eu gostaria de dizer aqui 5 portas que nós devemos fechar nas nossas atitudes. 5 portas, pode ser que tenha mais, mas eu escolhi aqui, o tempo é pouco. 5 portas que nós devemos fechar nas nossas atitudes diante de Deus, na sua obra. Amados, a primeira dela, eu aqui coloquei a mentira, o engano. Irmãos, quantos de nós muitas vezes temos mentido? Quantos de nós? Se falarmos que não mentimos, já estamos mentindo de novo. Mas existe alguma coisa em nós que nos arremete para estarmos tirando, fechando essa porta da mentira. Nós não temos, irmãos, que continuar a vida inteira com mentirinhas, mentiras médias ou mentironas. Nós temos que deixar-nos a cada dia de mentir. Irmãos, a mentira é a única coisa cuja paternidade é atribuída a Satanás. Jesus, em João 8,44, diz assim: vocês têm por pai o diabo, porque ele é mentiroso e nunca se firmou na verdade. E aquele que profere mentira fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, quantas vezes nós falamos vamos e chega na hora a gente não vai? Quantas vezes fazemos compromissos e falhamos? Quantas vezes, amados, o inimigo tem nos enganado? O inimigo tem tirado o nosso tempo, tem tirado o nosso fervor na obra de Deus. Porque muitas vezes nós acostumamos a mentir, a inventar mentiras. Vamos fazer isso, fulano? Olha, não dá. Não dá porque eu tenho isso, e às vezes é mentira. Irmãos, a mentira foi o que derrubou aquele casal lindo lá do Éden. O diabo foi lá e mentiu aos seus corações. E eles praticaram aquilo que o diabo colocou no coração deles. Então, irmão, tira a mentira. Por causa da mentira, irmão, por causa da mentira, Pedro negou Jesus 3 vezes. Por causa da mentira, Ananias e Safira mentiram a respeito de uma venda que fizeram. Disseram: Pedro, é tanto o valor.
foi tanto o valor. Pedro disse, por que você está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo? E ele caiu morto. Irmãos, a mentira é uma porta que precisa ser fechada todos os dias, todos os momentos, irmão. E quando a gente fala de mentira, você pode falar, pastor, você não é mentiroso, não? Irmãos, um dia eu fui pregar a respeito da mentira, orei a semana, esbocei o sermão. Quando chegou na hora, o Jairo, um irmão da igreja, ele tinha um deficiente, foi no hospital, levei ele lá, aí ele precisava ficar de um acompanhante. Falei para a irmãzinha, quantos anos você tem? Ela falou 16. Eu falei, fala que você tem 18. Senão não vão deixar você se perguntar, você fala que tem 18, porque não vão deixar você ficar. Irmãos, primeira coisa, eu falei, minha chefe, dá para você permitir o acompanhante para o Jairo? Quem que vai ficar? Eu falei, ela. Quantos anos você tem, menina? Ela falou 18. Ah, então, se você tivesse menos ou não, irmão, você é tão pequenininho para ter 18 anos, mas pode ficar. Chegou a noite, irmãos, e o pastor vai pregar sobre o quê? Sobre a mentira, irmão. São coisas que eu estou dizendo para você e para mim, não estou pregando para você. Eu estou pregando para nós. A palavra de Deus é para todos. Muitas vezes a gente acostuma a dar um jeitinho, e o jeitinho é uma mentira. E nós temos que corrigir passo a passo essa mentira. Porque uma mentira gera outra, gera outra, gera outra, é uma teia de aranha. Então, diga para o seu vizinho, mentira não. Verdade sim, sogra. Amém. Amados, uma segunda janela que precisa ser fechada é a janela do comodismo, da ociosidade. Irmãos, muitas pessoas hoje poderiam fazer mais do que aquilo que fez, ou está fazendo, mas não querem. Não querem. Muitos poderiam fazer. Tem condições, tem capacidade, tem inteligência, tem bênção de Deus, tem o Espírito Santo, tem tudo para fazer. Mas não faz. Não quer fazer. Irmãos, o Eutico, o Paulo está lá, um dos maiores pregadores que a Bíblia já conheceu depois de Jesus. O Paulo está lá pregando. Sabe onde que o jovem estava? Na janela. Estou na janela, deixa ele pregar aí. Né? Dormiu, irmãos, caiu e morreu. Teve que interromper o sermão do Paulo. O Paulo foi lá e, graças a Deus, ele foi ressurreto de novo, ele foi ressuscitado. Mas muitas pessoas hoje têm andado na janela, pé na igreja, outros no mundo. E eu vou dizer a verdade, você está todo no mundo. Porque não tem isso aí. É que a pessoa pensa que ele está com o pé no altar do Senhor e o pé lá no inferno. Mas não! Quando ele se encontra desse jeito, ele está todo no inferno. Está todo à mercê do diabo. E pior, guerreando e sendo inimigo de Deus. Olha que situação. O Eutico teve uma oportunidade, amado. O Eutico, graças a Deus, Deus atendeu a oração do Paulo e ele levantou lá e subiu. Eu tenho certeza que ele não foi mais sentar na janela. Você acha que ele ia sentar na janela de novo? Mas nós não precisamos morrer, amados, para sair da janela. Janela não é porta. Irmãos, o inimigo, irmão, ele levanta para ser maior o tombo. Deus, ele abate para depois erguer. Ele traz uma dificuldade para você vencer e glorificá-lo. Por isso, amado, é que nós muitas vezes não entendemos. É por isso que muitas vezes nós colocamos o Espírito Santo, os anjos do céu todinho trabalhando no nosso favor. Porque nós ficamos indecisos, ficamos em lugares perigosos, ficamos em atitude espiritual duvidosa, perigosa.
Amados, não faça isso. Não faça isso. Janela não é lugar de ninguém ficar. Davi estava passeando no seu terraço. Olhou e viu uma mulher. Não pensa que o inimigo colocou uma feinha desdentada. Não estou falando, não quero fazer apologia de dente aqui. Mas não pensa que o capeta trouxe a pior mulher que tinha no reino, não. Ele não perdeu tempo. Ele trouxe uma que poderia atingir o seu coração. E atingiu mesmo. E foi grande a desgraça da sua vida. Irmãos, Jezabel tentou ludibriar. Se pinta daqui, se pinta dali, mas não adiantou também. Jogaram ela da janela. O que eu quero dizer para você, jovem, toma uma decisão firme. Não fique entre dois caminhos, porque não existe terceiro, só existe dois. Ou você ama Jesus, ou está guerreando contra ele. Não tem terceiro caminho. Por isso, saia da janela. Saia do comodismo, da ociosidade. Sempre tem algo para fazer na obra de Deus. Sempre tem alguma coisa que eu e você podemos fazer. Sempre. E eu vou dizer para você, jovem. Um copo d'água que você dizer assim, esse copo d'água é para o Senhor Jesus, vai ter uma recompensa. Não vai deixar de ser abençoado. Você que tem tantos sonhos, começa a plantar. Você que quer ver os frutos, as promessas, você que sonha em ser alguém na vida e deve sonhar, nós vamos falar já disso. Começa a sair da janela. Deixa o caminho da dúvida, o caminho da ociosidade. Caça alguma coisa para fazer. Porque sempre Deus tem algo que você pode fazer. E vai ser uma bênção, amém? Então pode dizer assim para o seu irmão aí. Ociosidade não. Trabalho sim. Amém. Amados, e tem uma outra aqui, irmão. Essa daqui tem pego muita gente, né? Medo. Medo. Baixa estima e indecisão. Medo. Baixa estima e indecisão. Vamos fazer isso? Não vou conseguir. Está muito difícil. Olha, irmãos, hoje eu já falei, se fosse ele para passar embaixo daquele negócio ali, ó, ele não passava. Estou falando do outro diácono aqui, irmão. O outro pastor está até fininho, até demais, né? Mas, irmãos, escuta. Irmão, hoje eu vi gente pulando de ponta cabeça numa altura desse tamanho. Assim, não sei nem se passava a cabeça do sujeito lá. Se fosse a minha, com o absurdo do jeito que eu estou, já ia parar no meio da estrada. Irmão, o que eu e você temos, e muitas vezes nos paralisa, é medo, irmão. O medo faz com que nós percamos aquilo que nós temos capacidade de fazer. O Pedro, ele viu a onda, ele estava andando por cima das águas. E não é fácil andar por cima das águas, não. Ele estava andando. De repente, uma onda alta, e ele começou a olhar para a onda e deixou de olhar para Jesus. E ele começou a se afundar. Em vez de nadar, ele ia morrendo afogado. Um pescador, acostumado a nadar, porque ele abandonou o navio, abandonou o barco de onde ele estava. Quando Jesus apareceu ressurreto, ele pulou na frente e chegou antes do barco. Com todos remando com alegria, ele nadou primeiro. Mas por que ele ia morrendo afogado? Porque ele estava com medo. Tirou os olhos de Jesus. Eu quero dizer, tem uma leva de jovens hoje, irmão. Tomara que eu não esteja vendo nenhum desses aqui, que gosta de filme de terror, suspense. É a pior desgraça. É a pior desgraça que o inimigo tem semeado na vida do cristão. Sabe por quê, amados? Porque ele vem mesclado ainda. Mesclado. Pode até estar errado com pornografia. Irmãos, a janela do medo paralisa. O medo paralisa o cristão espiritualmente. O diabo sabe que se o cristão abrir a janela do medo para o medo entrar, irmãos, está ganha a batalha. Está ganha a batalha. Porque você não vai assistir um filme de terror cantando aleluia, aleluia.
vai nada. Mas toda hora você abre a janela. A maioria deles, irmãos, alcança os seus objetivos. Porque tem muita gente ainda com essa porta aberta. Fecha! Fecha, amado! Fecha! Assiste Tio Patinha, assiste qualquer coisa. E sabe o que aconteceu? Foi derrubado do seu lugar. Tirado do seu posto. Ele reserva para sempre o fogo eterno. Mas, irmãos, e nós? Faz isso, fulano? Não vou fazer, não. Por que você fez isso, fulano? Porque eu quis. Sabe o que é para fazer, mas não faz porque não quer. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, escuta, aquele que sabe fazer, mas não faz, é pior do que aquele que não sabe que era para ser feito. Nós, irmãos, temos que obedecer. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 1 diz assim, se obedecer e ouvirdes a minha voz, comereis o bem dessa terra. Deuteronômio 28, se vocês ouvirdes e obedecerdes aos meus mandamentos, estatutos e juízos, bênçãos virão sobre você, te perseguirão e te alcançarão. Você vai falar, mas bênção me perseguindo, coisa boa me perseguindo? É. Por que eu tenho tanta desgraça, tanta coisa errada na minha vida acontecendo? Obedeça! Feche a porta da desobediência. Irmãos, a desobediência foi a causa da mentira do diabo dar certo. Eles desobedeceram. E a desobediência, ela é um manancial. Porque atingiu Eva, atingiu Adão, atingiu até a serpente e atinge nós até hoje. Olha que desgraça. A desobediência gera coisas terríveis. A palavra do Senhor diz assim, eu faço visita à maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas hoje, aquele que é cristão recebe uma promessa do Pai e que ele tem prazer em cumprir. Somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Não somos mais filhos da lei, mas filhos da graça. Mas andemos em obediência. Não cometamos rebeldia, irmãos. Quantas coisas que nós líderes gostaríamos que as pessoas fizessem, ou vocês quisessem que os líderes fizessem. Mas muitas vezes a gente não quer. Nós nos rebelamos. Então, irmão, obediência sim. Desobediência não. Fala para o seu vizinho aí. Amém. Irmãos, essa quinta aqui, nós vamos parar um pouco nela. Essa aqui, irmãos, talvez vocês não sentem e nunca vão sentir. Não sentem e nunca vão sentir. Tomar a Deus. Irmãos, essa é a quinta e última porta. É a porta do ciúme, da soberba e da inveja. Ciúme, soberba e inveja. Isso aqui, irmãos, é a mola do pecado gerar a morte. Sabe por que a Eva comeu? Porque o diabo falou assim, sabe por que Deus não quer que você coma a fruta? Porque Ele sabe que o dia que vocês comerem essa fruta, vocês serão igual a Ele. Olha, eu ser igual a Deus, pronto, inveja de Deus. Eu ser igual a Deus, vou comer. Olhou a fruta, viu que a fruta era boa, agradável aos olhos, boa para se comer, foi lá, comeu. Meu bem, olha, a serpente falou que nós vamos ficar aqui nem Deus comendo essa fruta aqui. O Adão, comeu também, olha. Irmão, sabe o que aconteceu? Nós estamos até hoje pagando o pato. Irmãos, o ciúme e a inveja foi a causa do pecado e a causa do primeiro homicídio. Um irmão matou o outro irmão. Porque o sacrifício que o irmão dele fez
Não era melhor nem pior que o dele, mas tinha o que Deus queria, sangue. E Deus desceu e disse assim, por que você está desse jeito? Ô Caim, faz do jeito que fez seu irmão, você não viu como fez seu irmão? Imita ele. Não. Foi lá e matou o irmão. Inveja. Ciúme. Irmãos, e soberba. Tira fora. Arranca. Irmãos, as coisas piores que tem, e principalmente no povo de Deus. Por que deu oportunidade para fulana e para o fulano e para mim não? Por que só conversa com fulano não sei o quê, vai só na casa não sei de quem, na minha não ia... Mas olha, irmãos, é um troço. Eu vou falar aqui porque eu não vou voltar cheio, levando nada para Campo Grande. Irmãos, aqui tem muitas pessoas namorando, pessoas que vão namorar, né? Pessoas casadas, né? Irmãos, tem muitas pessoas que não querem uma companhia, um companheiro ou uma companheira que é um escravo. Ciúme é uma forma mais suave de escravidão hoje. É uma suspeita de infidelidade, daquele que diz amar. Eu amo, mas eu tenho ciúme dele, eu tenho ciúme dela. Irmãos, e por causa disso, muitas vezes, o jovem vai fazer a obra de Deus, o namorado fala assim, olha, eu não vou poder ir não, você também não vai, porque eu não vou, você não vai. Você não quer que eu vou? Não, então, Timóteo, não vou não, porque o fulano não quer que eu vou. Irmãos, a obra de Deus é a única nessa Bíblia, que se você amar mais pai e mãe, e mulher, e filhos, e filhas, e bens do que a obra de Deus, você não é digno de Deus. Você ainda está no mundo. É a única. E tem muita gente, irmão, que hoje não está fazendo a obra de Deus por causa dessa porcaria. E é triste dizer, tem muitas pessoas casadas nesse meio também. Pastor, mas o Espírito Santo que em nossa vida tem ciúme? Tem mesmo. Porque ele é o único que toma uma decisão. E depois de muita coisa. Não entristeçais o Espírito Santo é o primeiro passo. Não extingueis o Espírito Santo é o segundo passo. Também tem uma tradução chamada assim. Não tolera a infidelidade. O Espírito Santo não tolera isso. Ou a gente decide por ele, ou então a gente manda ele embora. Some. É uma decisão nossa. Nós não podemos ter dois espíritos dentro de nós. É o único. Agora nós. Pastor, mas você não sabe quem era meu marido, pastor. Você não sabe quem era minha mulher, pastor. Minha mulher com cabo de vassoura pulava um muro de 6 metros. O outro fala, não, meu marido sem cabo de vassoura pulava também. E daí? Perdoa. Ame a Cristo. Ame. Ciúme, inveja, soberba. Eu canto melhor do que o fulano. Eu faço acontecer as coisas. Eu sou. Irmão, nós não somos nada. Nós dependemos, irmão. Nós não mandamos nem nessa estrutura nossa. Os principais órgãos que nos mantêm vivos não dependem de nós. Trabalham sozinhos. Cérebro, coração, pulmão, rim, fígado e outras coisas. Nós dormimos e eles estão funcionando. E ai de nós se eles pararem. Nós não mandamos deles. Agora, querer, irmãos, ser soberbo
soberba é a pior coisa da vida. Tem muitos cristãos hoje que o laço da soberba conseguiu laçar ele e derrubar ele. E hoje estão na lama, estão no pó. Sabe por quê? Porque acharam que eram. Eu sou. Se não fosse eu. Então, meu filho, vai passar um homem considerado a cabeça de ouro, o maior império, sonhou um sonho. Daniel diz assim: olha, Nabucodonosor, Deus que te deu toda essa glória aí, e se você não der glória a Ele, você vai ser tirado do seu trono. Um ano ele conseguiu manter a boquinha dele fechada. Depois de um ano, ele estava olhando, contemplando o maior e mais bonito jardim que o mundo já viu, o jardim suspenso da Babilônia. Olha, essa é a grande Babilônia que eu conquistei. Eu ouvi uma voz: passou o seu tempo. E o que aconteceu com ele? Foi passar. Suas unhas ficaram que nem unhas de águia, seu pelo que nem penas de águia, por um tempo e metade de outro tempo, até que voltou a ideia na cachola dele. Ele disse assim: glória a Deus. Aí virou homem de novo e foi assentar-se no seu trono. Tem muita gente, irmão, que brinca. Nunca tome a glória de Deus. Irmão, Deus dá tudo o que nós pedimos. Deus deu o único filho dele, sem nós pedirmos. Deus nos abençoa de todas as maneiras que nós pudermos imaginar e até que nós não imaginamos. Mas não dá a glória dele a ninguém. Portanto, amados, sempre, o maior laço para nós é o elogio. O elogio. Olha, jovem, você é 10. 10 não, rapaz, eu sou 1000. É. Verdade. Tem muita gente que se acha. E vão elogiando. Por isso que o provérbio diz: tem muito elogia seu amigo, mas um laço. Porque a vida não é só de elogio. Nós temos que sermos sinceros. Nós temos que abrir nossos olhos, que nós precisamos melhorar todos os dias, todos os momentos. E nunca vamos alcançar a perfeição que Deus quer. Por isso é que muitas vezes os elogios nos paralisam. É uma forma que o inimigo usa para nos paralisar. Para nos... Uma jovem, todos os dias, dizia Paulo, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. Estão nos anunciando a verdade do Evangelho. Era uma verdade. Mas eles queriam, o inimigo queria que Paulo: opa, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu estou pregando o Evangelho, ganhando alma. O Paulo ficou perturbado com aquilo. Em nome de Jesus Cristo, sai dela. Demônio. É um demônio. Qual o interesse do demônio em elogiar Paulo? Qual o interesse do demônio em elogiar Silas? Deixar que fazer com que suba a soberba do seu coração. Irmão, eu digo para você e para mim, irmão, Deus resiste os soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Aleluia. Nós não estamos aqui por mérito, amados. Por mérito, nós estaremos muito longe daqui. Mas a graça de Deus, irmãos, eu não sei quem é que está do seu lado, mas você pode olhar e você vai saber que se fosse para ele morrer no seu lugar, não morreria. Não morreria. Mas teve um que se humilhou até morrer na cruz por nós. Ele que não precisava do seu trono de glória. Eu digo isso, jovem, porque eu sei o que é soberba. Eu sei o tombo que eu levei. Eu sei o que as pessoas querer te elogiar, querer te erguer
e fazer com que você seja grande, mas mantenha os seus pés firmes no chão e os olhos em Cristo. Não deixa de olhar para Jesus. Não deixa não. Porque a Ele a glória, a Ele o amém. Tem muitos pregadores que falam, nem leu nada ainda. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Essa glória foi para mim. Olha, irmão. Um dia eu chamei um rapaz e disse, escuta, meu amigo. Se você for subir no púlpito outra vez e quiser fazer gracinha, esse lugar não é lugar de você fazer gracinha. O que foi, pastor? Porque você sabe muito bem o que você falou, rapaz. Não tome a glória de Deus. Não tome a glória de Deus. Irmão, muitas pessoas chegam, amém, irmão? Amém. Nem falou nada. Como que vai falar assim seja? Assim seja o quê? Sobre o quê? Não sei o quê. Não. A Ele a glória. A Ele o amém. A Ele a ação de graça. Então, amados, para quem é solteiro, irmão, você está namorando, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. A sua namorada, o seu namorado tem ciúme? Vou te dar um conselho. Sai fora. Não seja escravo de quem Jesus Cristo já libertou. Aos casados, vai se converter. E vai amar a Deus. E vai perdoar seu cônjuge. E vai amar. Irmãos, o amor é sofredor, é benigno, não suspeita mal, não se ensoberbece, não se arde em cima. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo padece. Se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, não tivesse amor, nada valeria. Se eu tivesse fé para entregar meu corpo para ser queimado, sem amor, não valeria nada. Se eu repartisse o que eu tenho com os pobres e ficasse na miséria, sem amor, não valeria nada. Então, meus amados, eu sei que é uma porta dura de ser fechada. Muito dura. Pastor, mas quem ama tem que ter um pouquinho de ciúme e vai se converter. Então vamos dizer para o nosso vizinho, soberba não. Humildade sim. Amém. Irmãos, eu estou vendo muitas pessoas tristes aí, não sei se estão com sono ou estão dormindo, mas irmão, nós vamos prosseguir. Agora vem as 5 portas que nós precisamos abrir. 5 portas que nós precisamos abrir. Eu vou passar meio rápido, irmãos. Eu não sei nem que hora que é, porque eu não olho no meu relógio aqui, porque está difícil. Mas tenha paciência, nós vamos parar, eu te mostro. Portas que precisam abrir. Atitudes que nós precisamos tomar. A primeira, priorizar o reino de Deus. Irmãos, priorizar o reino de Deus. Você sabe, uma vez, um jovem correu até Jesus, se ajoelhou diante de Jesus e disse assim, bom mestre, o que farei eu para ser salvo? Jesus disse assim, escuta, por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um, e não é o pastor Adolfo. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Irmãos, e sabe o que Jesus falou para ele? Ele falou assim, olha, sabe os mandamentos? Fez, tudo isso eu tenho praticado. Falta uma coisa para você, meu jovem. Vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Que oferta maravilhosa, né, irmão? Tentadora. Vai, vende tudo quanto você tem, reparte com os pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Como diz o outro, a oferta foi maior que a procura. O que ele fez? Triste,
foi chutando pedrinha pela estrada, porque possuía muitas coisas. Irmãos, eu fico olhando se Jesus fala para mim hoje. Vai, Adolfo, vende tudo que você tem, traz com os pobres, vem e segue-me. Será? Se coloca no lugar daquele jovem. Agora eu quero dizer para você uma coisa. O que tem impedido você de melhorar na obra de Deus? O que você tem colocado em segundo plano? Em primeiro, em segundo e terceiro plano e deixado o reino de Deus em último? O que tem nos atrapalhado? Você já parou para imaginar? O que tem me atrapalhado de eu priorizar Deus na minha vida? De eu realmente servi-lo como até eu queria? Porque o Espírito Santo que em nós habita, irmãos, ele vem sobre nós e arde o nosso coração em louvar, em glorificar a Deus, em estar sempre em comunhão com os irmãos, em ir na igreja. Olha, irmãos, é priorizar o reino de Deus. Irmãos, mas sabe de uma coisa? Muitas vezes essa porta está fechada. Nós sentimos por dentro, mas não conseguimos colocar em prática. Priorizar o reino de Deus. Irmãos, e quando o Senhor disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Nós sabemos disso, graças a Deus, vocês sabem. Mas por que nós muitas vezes não priorizamos? Porque muitas vezes nós dizemos não para Deus, e sim para os nossos compromissos terrenos, e sim para os nossos valores terrenos, e deixamos o reino de Deus em segundo, terceiro ou último lugar. Por que acontece isso? Irmão, eu digo para você uma coisa. Nós estamos numa batalha. Nunca se esqueça disso até a vinda de Cristo. Nós estamos em uma batalha. Batalha de vida ou morte com o pior maníaco desse mundo, o Satanás. Não pensa eu e você, de tudo que a gente já viu e vê todos os dias, esse daí é o pior de todos. Beira-mar é fichinha diante dele. É o pior de todos. E por que muitas vezes nós cumprimos a vontade dele e não do reino de Deus? Porque a porta está fechada. Nós não conseguimos olhar além do que nossos olhos veem. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, unção e graça para olharmos com os nossos olhos espirituais e não carnais. Porque quando às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus, ir no reino de Deus, Deus muitas vezes vai usar o pastor para te desenganar, para te rebaixar. Muitas vezes a pessoa que está do seu lado é uma arma do inimigo para te atrapalhar. E nós não sabemos para quem trabalhamos. Nós não trabalhamos para homens, e nem para mulheres, e nem para outros. Nós trabalhamos para Deus. Nós estamos no reino de Deus. E o que fazemos, fazemos para Deus. E o que não fazemos, não fazemos para Deus. Essa tem que ser a visão, o foco da nossa vida espiritual. Eu não faço isso porque o fulano não quer. Eu não faço isso porque a fulana não deixa. Você não faz porque não quer. Porque se você quisesse, ninguém pode te impedir. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Nós só não fazemos aquilo que nós não queremos. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando Deus abençoa, ninguém pode impedir. Então, amados, muitas vezes nós não priorizamos o reino de Deus porque nós não queremos. Porque o inimigo consegue nos neutralizar. E eu quero dizer para você e para mim. Culto de oração. Você já viu? Quem é músico aqui? Por favor, levanta a sua mão. Opa, vários aqui. Você já viu um culto de oração? Aqui tem vários instrumentos.
Você já viu um culto de oração com as pessoas, os músicos chegando lá? Opa, vamos ensaiar que hoje é culto de oração. Opa! Você já viu? Sexta-feira, estudo bíblico. Você já viu músicos? Vamos lá ensaiar, porque é o estudo bíblico, né? Nós precisamos ensaiar para o louvor ser avivado, para o coração ser preparado. Nosso louvor vai mexer com os corações, vai aprontar canteiros férteis para a palavra do Senhor. Vamos. Você já viu isso acontecer? Escola dominical, você já viu? Chegou os músicos, olha, vamos ensaiar, porque olha, a palavra de Deus vai ser ensinada e os corações precisam estar, olha, ávidos, sedentos, famintos pela palavra de Deus. Você já viu? Por favor, se manifesta. Alguém já viu? Quem não viu, levanta a mão, por favor. Agora, quem é que já viu domingo à noite pessoas até discutirem para ver quem vai tocar? Quem é que vai cantar? Põe meu nome aí. Mas como já tem 15, aí eu quero que eu desse pro texto aí. Mas como, rapaz? Como? O culto vai acabar que hora? Pastor, eu não prego até no... Põe meu nome aí. Não vem mais nessa igreja. Irmãos. Irmãos, tem coisas desse tipo. O inimigo tem conseguido fazer com que nós deixemos de orar, deixemos de estudar a palavra de Deus com a alegria que Deus quer. Como purificará o jovem o seu caminho? Timóteo, você não fica soprando, não. Como? Salmo 119, 9. Por favor, alguém leia para nós. No exercitar. Estou vendo muita gente, mas olha, é verdade, rapaz. Irmãos, perdão, irmãos. Tem muita gente aí que está com frio até demais, mas vamos exercitar nossas mãos aí, nosso coração. Salmo 119, 9 e 10. Pois não. Pode levantar aí. Como pode o jovem se motivar para a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração, não deixei que eu me desvie dos teus mandamentos. Amém. Muitas traduções, né? Muitas traduções. Essa é uma delas. Como purificar o jovem o seu caminho? Atentando conforme a palavra do Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então veja bem, irmão. Por que hoje nós orar, conversar com o nosso pai? Quem que não gosta de conversar com o pai? Que pai que não gosta de conversar com os filhos? Né? Irmãos, mas nós hoje, o pai dos pais, nós vamos para quarta-feira, puxa vida, que olha, hoje tem jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo, e não acaba logo, né? Tem muita coisa na frente desse priorizar, mas muita coisa. Hoje é só culto de oração. Hoje é só culto de oração. Irmão? Aí vai lá o dirigente. Manda 2 orar. Olha, ora e não ora que nem o pastor Adolfo. Ora rápido. Nós temos que ir embora. Temos que ir embora. Senão vou perder a novela. Irmãos, parece que nós estamos correndo de Deus, irmãos. Em vez de priorizarmos a chegarmos mais perto do nosso Pai Celestial, termos mais intimidade com Ele, nós corremos dele, irmão. Então, irmãos, sabe por que muitas vezes nós corremos do nosso Pai? Você já viu aqui, pai chegando com a compra, né? Eu compro pouca coisa para a criançada, mas tudo é cheio. Pai, o que você comprou para mim? Comprou a compra do mês, meu filho. Né? Quando os pais chegam, né, em casa, às vezes dão uma volta na cidade, chega, o que você comprou para mim? Né? Tem muitas coisas, tem muitas pessoas, muitos jovens que não sabem o que Deus tem para eles. Sabe o que Deus tem? Mais de 8 mil promessas. Que vão se cumprir na sua vida, jovem. Porque eu sei que vai se cumprir. Aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu passa chuva, passa sol, chuva que chover, vai se cumprir. Pode ter certeza disso. Conheça direito o seu pai. Tenha maior intimidade com o seu pai.
porque Ele quer ter intimidade contigo. Amém? Então, irmãos, diga para o seu vizinho, né? Conheça melhor a Deus. Amém. Irmão, a segunda, Timóteo, só falta 3. Segunda, tenha visão, propósitos e sonhos espirituais. Irmão, tem muito jovem andando na vida. O que você está fazendo na vida? Estou estudando. Ah, é? Está estudando? Estou terminando o ensino fundamental. O que você quer fazer? Não sei ainda, estou estudando. Mas você está terminando? Não, estou estudando o que eu quero ser. Aí, eu não sei se eu sou isso, eu não sei se eu quero aquilo. Aí faz uma faculdade. Quando está no meio, não é isso que eu quero. Aí para. Mas como vai mudar de faculdade boa? Não é isso que eu quero. Vou estudar outra. Estudar outra, se infiltra na outra. Mais um ano. Mais um ano. Chega lá. Não é isso também que eu também quero. Irmão, tem jovens, eu quero fazer isso da vida. Eu quero fazer isso para Deus. Chega. Não, já tem muita gente. Não, eu quero um negócio meio exclusivo. Não vou me aparecer muito nesse pedaço. Eu vou fazer outra coisa. Aí vai. Né? De repente, o irmão não faz porcaria nenhuma. Não faz mais nada. Por quê? Porque está perdido. Está perdido. Não tem propósito. Sabe que, irmão, por isso que fala que os jovens terão visão. E os anciãos sonham. Por quê? Por que o jovem terá visão? Primeiro porque ele já enxerga melhor que o idoso. Apesar que estou vendo uns de óculos aqui, novo já. Mas a visão espiritual, a visão de potencial é muito grande. O potencial do jovem é muito grande. Irmão, e a visão é o foco da onde você quer chegar. Você não pode querer chegar, você compra um monte de tijolo, um monte de cimento, e diz assim, o que você vai fazer com isso? Ah, sei lá. Ah, mas por que você comprou? Ah, porque eu quis. Não, eu vou fazer uma casa. Bom, eu vou desenhar a casa. Eu vou comprar alguma coisa e fazer a casa. Mas tem que ter visão. Tem que ter propósito. Tem que ter objetivo. Irmãos, e tem muita gente andando na vida sem isso. Não coloca o teu coração em nada. A palavra do Senhor está no 37:4, diz assim, deleita-te no Senhor. Coloca a tua delícia no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O que deseja o seu coração? Ah, sombra e água fresca. Você não vai conseguir, amado. Uma rede. Bem que nós vamos pegar uma rede. Senhor, eu quero ficar a vida inteira sem fazer nada, acertar na loteria. Para com isso, irmão. Tenha sonho, tenha objetivo. Tenha objetivo. Tenha propósito, para que Deus possa te abençoar. Para que Deus possa olhar lá dentro do teu coração e dizer assim, vai em frente, filho, porque eu estou contigo. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Irmão, coloca a sua visão, jovem, para funcionar. Coloca teus sonhos, teus objetivos que Deus tem te dado no seu coração. Coloca ele para funcionar. Comece a orar e interceder por ele. Lute por ele. Não pensa que, pastor, é fácil assim. Não, não é fácil. Mas é a única maneira de que você tomar um rumo e andar, do que você ficar dando volta e nunca chegar a lugar nenhum. Irmãos, ore, louve a Deus, porque do coração do homem vem fazer o plano, mas o outorgar está com Deus. O dizer sim ou não está com Ele. E se nosso coração tiver algo, você pode crer que você vai chegar lá, e não ultrapassar esse que você está falando. Amém? Irmão, então, aqui nós temos uma outra porta a ser aberta. A porta da humildade, integridade e retidão. Irmão, humildade, nós já falamos um pouco disso. Humildade é se colocar em total dependência de Deus.
colocar-se em total dependência de Deus. Pastor, quer dizer que então que eu posso ficar em casa o resto da minha vida, que Deus vai trazer dinheiro, casa, comida, roupa lavada, né? A pessoa dos meus sonhos? Não. Irmãos, é confiar em Deus e fazer a sua vontade, mas é você andar satisfeito. Satisfeito, e o primeiro, que eu falei antes, sonhando, tendo propósito e vivendo uma vida satisfeita com o que você já tem. Humildade, irmão, é reconhecer a soberania de Deus na vida. Irmãos, tinha um carro lá em Campo Grande andando assim. Aprenda a ser humilde comigo. Aprenda a ser humilde comigo. Isso é muito humilde, né? Não é verdade? Então veja bem, a palavra do Senhor diz assim: aprendei-vos de mim, Jesus falando agora, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Irmãos, por que Jesus foi humilde? Porque Jesus, ele se submeteu ao poder e autoridade do Pai, e mesmo que o seu coração estivesse triste, amargurado, ele foi fiel àquilo que seu Pai quis que ele fizesse. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Pai, mas eu sou humilde em me colocar na sua dependência e fazer a tua vontade, e não ter outro. Ele foi humilde até a morte, e morte de cruz. Irmão, humildade, irmão, é reconhecer que a cada dia que se passa, nós não viveremos, irmãos, nós não viveremos uma vida vitoriosa sem Jesus na nossa vida. Irmãos, tem muitas pessoas que hoje estão andando na vida e já não são mais aqueles humildes. E tem gente que quer ser grande, mas quando ele olha para os conceitos de Jesus em ser grande, diz assim: o maior tem que servir o menor. Não é para mim. O maior tem que servir o menor? O maior tem que trabalhar para sustentar. Não é o menor que tem que sustentar o maior? Não, filho. É o seguinte: se você quer ser grande no reino de Deus, você tem que servir o menor. Irmão, e tem muita gente que está no reino de Deus para ser servido. Para ser servido. Ele quer ser servido. Então, irmãos, a integridade, né? A integridade e a retidão, elas são algo que precioso. Irmãos, é a única vez que esse conjunto único, ele serviu para Deus esnobar do maligno. Deus disse assim: escuta, capeta, você viu meu servo Jó? Varão íntegro, fiel, desvia-se do mal e reto nos seus caminhos. Olha Deus falando do Jó. O que Deus falaria de mim? Você está vendo lá, capeta, meu servo, né? Homem reto. Será? O que ele falaria? O que Deus falaria para o diabo de nós? Né? O que ele falaria? Irmãos, o Daniel, o pessoal fala assim: olha, daqui 30 dias ninguém pode estar enganado. Mas o rei assinou uma lei que ninguém poderia fazer oração a outro Deus senão ao próprio rei. Daniel nem tinha para a galera. Foi lá e o que ele fez? Orou a Deus. Do jeito que ele fazia. Abriu a janela. Orou. O povo foi lá e disse assim: olha, você sabe aquele Daniel que nós não conseguimos achar nenhuma acusação contra ele. Vasculhamos a vida dele, procuramos podre na vida dele, mas o homem é íntegro. Não tem jeito. Agora ele caiu na nossa armadilha. Está orando ao Deus dele. Vamos falar com o rei. E falou. Mas, irmãos, você sabe que por duas vezes,
o anjo desceu do céu e disse assim: Daniel, você é muito, o quê? Almejado no céu. O céu te deseja. O céu quer que você chegue logo lá. O céu, olha, o céu te ama de uma maneira especial que quer que você já suba para lá. O céu te deseja. Homem íntegro, um jovem que com toda a sua sinceridade diz assim: olha, tudo isso que está me oferecendo aqui eu não quero. Eu quero comer vegetais. Quero comer vegetais. Por 10 dias. Eu vou ser alimentado por Deus. E ele foi alimentado. Irmãos, a palavra do Senhor, ela tem um grande propósito em nos fazer pessoas íntegras, amáveis. A sociedade, amado, a sociedade hoje sofre. Os nossos impostos estão quase a mais da metade para sustentar presidiários, né? Pessoas, olha, irmãos, a metade dos acidentes automobilísticos do Brasil são causados por drogas, seja ela cigarro, seja ela cachaça, alcoolismo, drogas e outras coisas, que causam danos, mortes, doenças. Irmãos, e por isso, esse mundo clama por pessoas íntegras, pessoas que têm bom propósito, pessoas que têm Deus na vida. E a palavra do Senhor diz assim em Romanos 12, 1 e 2 e 3. Eu imploro, meus irmãos, eu imploro. Olha o apóstolo dizendo: eu imploro a vocês que vos apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-os pela renovação, pela regeneração do Espírito Santo que é em vós. Irmãos, vocês são chamados para mudar esse mundo. Vocês são chamados para fazer a diferença. Não é para ser mais um neste mundo, mas para fazer a diferença. Irmãos, os sociólogos falam que tem 3 classes de pessoas nesse mundo. Os irremovíveis. Aqueles que não se mudam por nada, não aceitam conselho nem deles, nem de Deus, nem de ninguém. Anda conforme o seu caminho, os seus pensamentos, a sua vontade. Irremovível, mas é uma classe bem pequenininha. A maioria da massa, irmãos, estão os removíveis. Aqueles que uma hora fala: Hosana o que vem em nome do Senhor. Daqui um pouco de tempo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas estava dizendo Hosana ao que vem em nome do Senhor. E agora o cântico: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Porque a massa, a maioria é removível. E tem um terceiro grupo, pequenininho como o primeiro. São os que removem. Irmãos, e são vocês. É o povo que tem esperança e fé no Deus que tudo pode. Nós somos os que removem. O nosso Deus confia em nós. Ide por todo mundo, prega o Evangelho. Ide por todo mundo, dê bom testemunho. Ide por todo mundo, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Olha só, eu e você somos agentes que removem. Somos pouco na face dessa terra. Irmãos, e a palavra do Senhor aqui diz que, irmãos, uma palavra para que você possa sentir o impacto. Ande com Deus. Ande com Deus.
tenha maior intimidade com Deus. Seja íntegro, sincero diante de Deus. Nós podemos mentir uns aos outros. Nós podemos tentar enganar uns aos outros. Mas a Deus, quando nós encaramos Ele, é face a face. É no oculto. Ele nos conhece muito bem. Então, amados, sejamos humildes, íntegros e retos. E a pior coisa quando acontece isso é quando nós estamos sozinhos. Quando nós estamos conversando em particular com nossos amigos na internet, afinal de contas, eu estou olhando para muitos jovens aqui. É na hora de você digitar algo para abençoar seu amigo. É na hora de você dar uma palavra de direção de Deus para a vida do amigo. Tanto tempo nós temos, amados. Tem jovens que têm computador em casa, internet em casa. Né? Deixamos de ter, pastor, aqueles radinhos de pilha que dá uns tapas nele para ele pegar. Televisão que, quando ficava pequenininho, a tela aumentava, agora é plasma, é LCD, LD, não sei o quê. Hoje, a tecnologia, se a gente querer fazer a obra de Deus, amado, você entra e faça uma oração por um amigo seu, escreve lá, orando por você. Deus vai te abençoar. Nós temos uma oportunidade grande. É grande. Sermos íntegros. E muitas vezes nós deixamos de usar essa integridade para dar vazão ao inimigo. Irmão, sem brincadeira nenhuma. Eu tenho vários contatos na internet. Tem uns que eu já deletei e nunca mais quero voltar a ter contato. Porque eu sei que é armadilha do inimigo. Com os assuntos que não são assuntos cristãos. Nós temos a mente de Cristo, irmãos. Nós temos que sermos íntegros. Porque nós temos que deparar com aquele que conhece tudo. Não tem jeito de eu mentir para ele. Não tem jeito de eu enganar ele. Irmãos, nós temos que abrir essa porta. Abrir essa porta. Irmãos, a quarta e penúltima porta, Timóteo, cheio do Espírito Santo. O que você acha que está dentro de você? Irmãos, nós, em amor, aceitamos a Cristo. E em temor, andamos nos seus caminhos. Vou repetir. Em amor, aceitamos a Jesus Cristo. Em temor, andamos nos seus caminhos. Por quê? Irmãos, o temor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor é saber que você nunca vai estar só em lugar nenhum. Qualquer problema que você tiver e você enfrentar, você tem um que tudo pode dentro de você. O Espírito Santo, aleluia. Você tem um que não perde batalha. Você tem um que te entende, que te compreende, que te alimenta, que te fortalece, que te encoraja, que te anima. Então, irmãos, em temor nós reconhecemos isso. Eu quero lembrar um pouquinho da minha vida passada, quando eu tomava uma cachaça, eu não falava assim, será que eu vou agradar a Deus ou não? Eu não queria nem saber se Deus ia se agradar ou não. Vai perguntar para o pessoal que dá uma citada nas maconhas da vida, pergunta se ele acha que Deus vai se agradar ou não da vida dele. Ele não está nem aí se Deus vai se agradar ou não. Porque ele não tem temor a Deus. O temor a Deus é a consciência plena de que Deus está dentro de nós. Por isso oramos, cantamos, glorificamos a Deus e estamos aqui nessa noite. Glória a Deus por você, irmão. Você é o vitorioso. Você não está aqui para esquentar banco. Você está aqui para adorar a Deus. E você vai receber aquilo que você tem no seu coração. O propósito da sua vida, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que crer nisso. O nosso Deus não está lá andando
Ao pessoal lá, 450 de Baal, 400 de Azera. Ah, Baal, toca fogo nesse altar. Ah, Baal, toca fogo nesse altar. De manhã cedo até 3 horas da tarde. Aí chega o Elias lá, para lá, eu vou ensinar para você quem é Deus. Deus, responde com fogo aqui, mas eu vou mandar ainda jogar água nesse negócio. Para dificultar um pouquinho, pai. Joga água aí. 120 litros de água no altar, para Deus queimar. Faz um buraco aí para a água encostar em volta desse altar aí. Deus, para que vejam que o Senhor é Deus em Israel. Pá, queimou tudo. Irmão, o nosso Deus, só Ele é. Só Ele é. E só Ele tem. E só Ele pode todas as coisas. Aleluia. Esse nosso Deus é grande. Aleluia. Glória a Deus. Esse nosso Deus é tremendo. Amados, creia nele. Creia nele. Seja cheio dele. Cheio. Cheio. Não vai ter outras coisas, não querer entrar, não, para não ter jeito de entrar, está cheio já. Temor a Deus. Irmãos, esse seja o último. O pastor ele já está tossindo. Temor a Deus. Irmãos, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Irmão, eu não vou falar que é só em Campo Grande que acontece isso, mas eu acho que aqui também deve acontecer. Não é assim? Mocidade ensaia 5 horas. Todos os jovens já estão 15 para as 5 lá, verdade? 15. E chegam andando. Ué, cadê o resto? Vem vindo, vem, senta, vamos conversar. 6 horas. Chega hoje. Ué, cadê o outro? Calma, vai chegando. 6:30, outro. Pelo amor de Deus. Liga para o celular, mas quando tem esse negócio, ele já desliga o celular, ele não gosta de ser incomodado. Irmão, falta de responsabilidade, falta de temor a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente tem responsabilidade, amor e dedicação, que é os frutos do temor, nós temos vergonha de fazer isso. Vergonha. Por quê? Porque nós sabemos para quem nós estamos prestando nosso louvor, nossa adoração e nosso trabalho. É para Deus. Não tem como enganar Deus. Então, muitas vezes, irmãos, falta temor na nossa vida. Falta temor. E sabe o que acontece, irmão? Nós vamos acostumando com essa vergonhice e vamos praticando cada dia mais, até que não há mais nenhum temor em nossa vida. Por isso, a última pregação que esta terra vai ouvir é: temei a Deus e dele glória. Temei a Deus e dele glória. Irmãos, porque só quem teme a Deus é que glorifica a Deus. Quem não teme a Deus envergonha a Deus. Quem não teme a Deus aborrece a Deus. Por isso, amados, que é necessário nós termos temor e tremor a Deus. Não é medo de Deus, não. Mas é saber o Pai poderoso que temos. Temos amor por Ele. Temos, no mínimo, consideração por tudo que Ele já fez, tem feito e que certamente vai fazer por nós. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, tem muita gente que desde cedo começa a caminhar. Não tem temor a Deus, irmãos. Não tem respeito por Deus. Vem para o culto, celular ligado. Se tocar, ele vai atender. Sabe por quê? Porque o celular é mais importante que a adoração a Deus. Uma vergonha. Uma vergonha. Eu não estou pregando para você somente, não. Um dia eu estava pregando, irmão. Por incrível que pareça, e para vergonha minha, meu celular começou a tocar. Falei, não trago mais celular para pregar. Porque é uma falta de respeito. Uma falta de respeito e consideração por Deus. E que tem muita gente praticando isso. Vai para a igreja, toda hora tira o celular para ver que hora que é, para ver. Tem gente que manda até mensagem. Falta de temor a Deus. Falta de amor e respeito
para com o seu Pai Celestial. Não estou pegando pesado, irmãos, mas eu estou, nesta noite, dizendo para vocês o que aconteceu comigo, o que pode acontecer com vocês. Falta de temor a Deus leva ao cristão sair da comunhão com Deus, sair da comunhão com os irmãos e seguir a caminhos que podem parecer perfeitos, mas que no final é de morte. Porque não teme a Deus, não respeita a Deus, não busca a Deus, e nem o seu conhecimento e nem a sua unção. Irmão, só tem uma receita para o temor. Amém, meus amigos. Temos compromisso, temos palavra, irmão. A única coisa que nos resta, não tem dinheiro, não tenho. Tem a palavra, sim, sim e não, não. Honre, honre. Eu vou fazer isso, faça. Eu vou fazer aquilo, em nome de Jesus, faça. Compromisso, dedicação. E que Deus possa nos abençoar, amados. Que Deus possa trazer força para que nós fechemos as portas da mentira, do comodismo, do medo, da desobediência e do ciúme. Para que Deus possa nos dar força para podermos abrir as portas da prioridade do reino de Deus, da visão dos propósitos e sonhos, da humildade, integridade e retidão, ser cheio do Espírito e bom uso dos dons espirituais e do temor a Deus. Irmãos, quando nós tememos a Deus, nós podemos estarmos sozinhos. O inimigo pode telefonar e dizer assim, olha, querer marcar um encontro conosco. Nós não vamos. Estamos na obra de Deus, tem um compromisso. E não é com o homem, é com Deus. E eu vou honrar esse compromisso. Eu vou honrar a minha palavra. Eu vou honrar o cristão que sou. Tem muito cristão com o nome no SQT e Serasa, irmãos, envergonhando o reino de Deus. Por favor, não quero que você vá lá amanhã, venda tudo para honrar esse negócio, não. Mas procura, irmão, ser incomodado. Tem gente que já nem se incomoda mais. Não me incomoda mais não. Com 5 anos o troço caduca. Não, irmão, não faça isso. Ora a Deus, Deus me dê condições para tirar meu nome de lá. Porque meu nome está escrito no céu, Senhor. Não pode estar escrito num negócio desse. Poderíamos ficar a noite toda falando sobre temor a Deus. Mas eu gostaria, irmão, que nós escutássemos uma pregação última deste mundo, onde aquele anjo vai voando dizendo, teme a Deus e dê glória. Mas hoje, irmão, eu tenho uma palavra de bênção para você.